O Grêmio tem que cuidar com uma coisa, agora que foi rebaixado, né? Que é também não entrar em falsos problemas. Porque os opostos, né? Os extremos, melhor dizendo, sempre são preocupantes, né? Não dá pra. Eu critiquei muito aqui a apatia do Grêmio, né? Não mudou quase nada depois de cair para a segunda divisão. Se manteve ali comissão técnica, executivo de futebol, diretor de futebol, todo mundo ficou. Eu acho um pouco preocupante isso, sim. Eu acho que poderia ter rolado uma limpa, né, mais profunda ali, uma mexida mais profunda, né? Mas eu também não acho que tem que mudar tudo. Ah, não, foi rebaixado, então tem que pintar a arena de verde, porque o azul deu errado. Não é assim também, sabe? Eu acho que quando as coisas dão muito errado, a gente tem uma tendência de achar que tudo que aconteceu ali era problema. Eu lembro que quando o Grêmio ficou no jejum de títulos, cara, a gente achava problema em tudo. Tinha gente que dizia que a geral do Grêmio era pé fria, porque ela tinha surgido em 2001, na verdade até teve um título em 2001, né, o da Copa do Brasil, mas depois dali entrou uma seca, né? Tinha gente que falava do Banrisul, do patrocínio. Desde que surgiu o Banrisul na camisa, o Grêmio nunca mais ganhou nada. Então, cara, tem coisa que não tem nada a ver, entende? O Banrisul não tem nada a ver, né? E a geral é até o contrário. A geral acho que ajudou o Grêmio em momentos que poderia ser bem pior a situação, né? E acabou amenizando um pouco. Então, assim, não dá pra surtar. E por que eu tô dizendo isso, tá? Porque o Diego Serri, lá, o diretor de futebol do Grêmio, deu uma entrevista esses dias pra Gaúcha, acho que ontem. Eu não cheguei a ouvir a entrevista, mas eu vi o César Cidade Dias, né, da Band, repercutindo e falando mais ou menos a opinião dele também, né, sobre o que disse o Serri. E cara, eu achei assim, tanto a fala do Serri, né, segundo o César, quanto a própria opinião do César, eu achei assim meio equivocadas, assim meio exageradas. Eu sei que pode ser até meio, não sei se petulante ou até ignorante da minha parte querer discordar do Serri, sendo que ele tá lá no vestiário, né, e eu não tô. Mas assim, pra mim não faz sentido o que ele disse, né? Ele falou que há um conflito de gerações, né, no Grêmio. É um papinho que a gente já ouve, né, desde o ano passado também, que o vestiário deu uma rachada, os jovens contra os velhos, teria um papinho assim, mas ele externaliza isso, digamos assim, né, de uma forma oficial, porque era muito papinho de bastidor. Ele fala isso de uma forma mais oficial ali, é, e diz que ele daí aponta um problema do Grêmio, que daí eu já começo a achar estranho, né? E começo a discordar, mesmo sem estar lá dentro, que ele fala que o Grêmio não tinha muitos atletas de meia idade, né? Que o Grêmio tinha ali um intervalo de eram os muito experientes, 30 e tantos anos, 30 e poucos anos, e a gurizada, né? E aí, enfim, daí ele fala que rolou uma ciumeira entre os mais experientes, porque né, a pressão externa era muito no sentido de colocar os jovens e aí os mais cascudos ficaram meio enciumados e achando que eles poderiam resolver, e aí rolou todo aquele papinho que a gente meio que já ouve desde o ano passado, né? Cara, sinceramente, daí agora, por que eu fico preocupado? Porque agora parece que o diagnóstico é esse, o Grêmio precisa de jogadores de meia idade, né? Jovens maduros, sei lá qual seria o termo. Não, cara, da onde isso é um problema, velho? Da onde? Cara, sabe? Não são peixes num aquário que não pode colocar essa espécie com essa, que senão não dá certo. Cara, são jogadores de futebol, cara, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender se tem algum problema nesse sentido dentro do vestiário do Grêmio, de ambiente, de clima, e aparentemente há mesmo, né? Porque se fala tanto disso. Não é questão da idade, é questão de personalidade. Deve ter uns idiotas lá dentro, seja novo, seja os velhos, talvez sejam os velhos, pelo que estão falando. Deve ter uns idiotas lá dentro criando climinha e casinho e picuinha, invejinha e querendo mandar no vestiário, e querendo ordenar o que o técnico vai fazer ou deixar de fazer. Esse é o problema. E os idiotas podem ser de meia idade, jovens, velhos, não interessa.
O problema não é a idade. O Grêmio talvez esteja focando no problema errado. Tu acha que se o Grêmio montasse um time só com jovenzinhos e só com cascudões, sem nenhum intermediário, sendo esses cascudões o Cristiano Ronaldo, o Messi, né, sei lá, o Neymar, já dá para considerar um veterano, e os novinhos, o Vinícius Júnior, sabe, o Wanderson, tu acha que o Grêmio ia cair se fizesse isso? Não ia, cara, porque ia ter qualidade, sabe? Então assim, não é esse o problema. Eu sei que eu mesmo sempre digo que quando um clube cai, né, não é um problema só, o time era ruim. Sim, eu acho que o time era ruim, mas talvez só isso não explique, né, a queda. Eu acho que com aquele time, mesmo sendo ruim, não cairia num cenário mais... Então tem muitos fatores ali que contribuíram, e talvez o vestiário, o clima, esse ambiente, seja um deles mesmo. Eu não estou tirando isso, não estou tirando essa verdade da pauta. Só que eu acho que o problema não é a gente caiu porque não tinha jogadores de 25, 24 anos. Cara, não faz sentido lógico. Pô, escutem o que vocês estão falando. Né? Sobretudo eu estou falando aqui do Serri, né? Que chegou a dar uma entrevista na Rádio Gaúcha falando disso. Aí, se tu acha problemas errados, tu vai achar soluções erradas. Né? Uma época também o Grêmio ficou com essa pecha de estar com um elenco muito velho, né? Quando trouxe ali o Diego Souza, o próprio Thiago Neves, eu acho que chegou junto com o Diego e trouxe mais não sei quem, já tinha Jeromel, já tinha não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí daqui a pouco o Grêmio começou a ficar, né, por causa da pressão externa da torcida e da imprensa e tal, começou a falar, não, temos que contratar só jovens agora. Daí aí é aquilo que eu digo, aí os caras te oferecem o Messi ou o Janderson e tu pega o Janderson. Não, cara. Não é assim, sabe? Retilínea a coisa. Tem que analisar o todo, o cenário. Se for um veterano bom, ótimo. Né? Aquele Nenê do Vasco, agora não sei ainda se joga alguma coisa, até acho que já era para ele, mas até pouco tempo atrás voava, veterano. O Zé Roberto, que passou pelo Grêmio, depois encerrou a carreira no Palmeiras aos 40 e poucos anos, voava, foi campeão brasileiro titular. Né? Então assim, não é todo veterano que é problema. Alguns sim, alguns estão gordos, alguns se arrastam, alguns não querem nada com nada, não tem mais o que provar na carreira, não tem ambição, aí não, né? Isso reflete em campo. Outros não, outros são profissionais, estão querendo, estão ali comprometidos. Então cada caso é um caso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, porque e aí eu vou fazer essa vírgula para dar uma pequena razão ao Romildo. Eu discordo de quase tudo que o Romildo disse no ano passado, pré-rebaixamento e pós-rebaixamento. Assim, eu critiquei muitas coisas que ele disse e tal, mas quando ele fala em não fazer terra arrasada, que foi uma coisa que muita gente criticou, talvez até eu, né? Porque ele falava outras frases ali que eu discordava, mas tem um pontinho dessa frase dele que eu concordo. Eu acho que tem que fazer terra arrasada, tá? Eu discordo de forma geral. Eu acho que assim, tu caiu, cara. Se tu não mexer radicalmente no que tá acontecendo ali, tu não sobe, né? É mais difícil subir do que não cair, né? Esse é o ponto. Agora, o que eu concordo dessa frase, pegar com uma pinça aqui, um pedacinho dessa frase que eu concordo, é isso, sabe? É tipo assim, não ser histérico. Acho que é essa a palavra, não fazer histeria. Sabe? Aquilo que eu falei, o Grêmio caiu, então, meu Deus, tenho que pintar as paredes da arena de outra cor, porque essa cor aí, ela rebaixa o Grêmio. Não tem nada a ver, as paredes não tem nada a ver. Mas Não, calma. Tem que entender o que te rebaixou e mudar isso, melhorar isso. Agora, não é tudo, né? Agora, o Grêmio, meu Deus, a gente não tem jogadores de meia idade. Cara, tudo bem, talvez seja importante ter um elenco equilibrado, né, com jovens, experientes, blá 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 blá. Agora, sinceramente, não foi isso que rebaixou o Grêmio. E eu inclusive, não acho que isso sequer ajudou com uma migalha para rebaixar o Grêmio. Se teve ali uma briga né, um ranço, sei lá qual é a palavra, uma disputa entre os veteranos e os mais novos, o problema não é a idade deles, é a cabeça deles. São jogadores ruins de grupo, são jogadores problemáticos, são jogadores idiotas, né? É isso. Pode ter muito veterano com muito jovem que vão se dar bem e o time vai jogar tudo certo e não vai ser rebaixado. Então eu acho que é isso, tem que focar no problema certo. O problema do Grêmio no ano passado, até acho que não foi as idades, eu acho que tinha um equilíbrio.
Só que eu acho que às vezes jogava só veterano, daí às vezes jogava só jovens, talvez um pouco por esse racha aí que rolou, né? Talvez não tenha sido muito equilibrado durante as partidas, não sei. Não é uma análise que eu tenha feito aqui, mas acho que o problema do elenco em si não era a idade. Eu acho que tinha gente de tudo que é tipo ali. Agora, se o clima estava destruído, o problema é outro. E isso tem que ser considerado também na hora de contratar. Eu acho que quando contrata um jogador, tem que ver a idade, tem que ver se é rápido, se é lento, se faz gol, se erra muito gol, né? Enfim, tem que ver a qualidade técnica, mas também tem que ver as questões comportamentais, se é um líder, se não é, né? Eu sempre lembro tem um tio meu que é biólogo e morou em tudo que é lugar já do Brasil, até no exterior, mas ele morava em Belém do Pará em 2005 e o Grêmio tava patinando na Série B, tipo o Cruzeiro, assim, o Grêmio chegou a ter um momentinho ali mais perto da C do que de subir, né? E aí o Grêmio toma 4-0 da Anapolina num jogo, assim, que tipo, meu Deus, que horror. E aí eu falei com esse meu tio, não sei se ele estava aqui em Porto Alegre, o que aconteceu, que eu encontrei ele, e ele me fala assim, o Grêmio vai, agora nós vamos subir. Eu falei, cara, como é que tu me fala uma coisa dessa depois desse jogo horroroso, né? Ele falou, não, o Grêmio tá levando, eu já falei isso em outros vídeos talvez, o Grêmio tá levando aí o Grêmio tá contratando um cara que era aqui do Remo, acho que é do Remo, não, do Paysandu, agora me deu um branco, talvez do Paysandu, sei lá, velho, que se chama Sandro Goiano. Tu vai ver, cara, esse cara vai mudar a cara do Grêmio. Eu nunca esqueci disso que ele me falou. Daí eu falei, como assim, velho? Sandro Goiano, quem é esse cara aí? Não, tu vai ver, é um cara que joga direitinho, não é grande coisa jogando, mas assim, consegue organizar ele direitinho, mas principalmente o anímico dele, a liderança dele, tu vai ver que ele vai, o grupo tu vai ver, vai mudar ali a fotografia do Grêmio. Cara, coincidência ou não, o Sandro Goiano começa a jogar depois daquela derrota para a Anapolina, se eu não me engano, e o Grêmio começa a subir na tabela, sabe? Então, e não é assim porque ele é um gênio das quatro linhas, eu acho que realmente tem a questão anímica, a questão da liderança, a questão da personalidade que se deve avaliar sim, sobretudo em momentos delicados como esse que o Grêmio vive agora. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.